Pronto? Beleza. Vamos lá. Estou vendo, vai cair. Aí, beleza. Dá para ouvir bem aí, né? Tá, 100%. Vamos lá. Bom, aula sobre virtudes cardeais. Algumas pessoas também citaram lá, se não me engano, sobre os temperamentos, né? Mas o vencedor foi esse, virtudes cardeais e tal. Não me surpreendeu muito. E eu gostaria de começar falando sobre isso, tá? Sobre isso, sobre o fato de não ter me surpreendido muito. Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar de um problema que eu percebo, para depois falar do ideal e de como realmente desenvolver e progredir nas virtudes, etc. Desde que o Padre Paulo ficou famoso, né, ganhou mais audiência e graças a Deus isso aconteceu, o Ítalo, Tiago Andrade, toda essa galera, graças a Deus eles fazem o trabalho que fazem e ainda bem que eles têm a audiência que têm. Isso significa que mais pessoas estão procurando viver de uma forma melhor, aprender a lidar com a vida e a se relacionar melhor com os outros, com Deus, etc. Isso é maravilhoso. Mas, em toda coisa boa, cresce joio junto, cresce coisa ruim junto. Então, primeiro eu vou falar sobre essa coisa ruim, porque não adianta nada eu falar o que eu explicar sobre isso e não tentar purgar, de certa forma, esse hábito ruim que eu percebo em muitas pessoas e que eu mesmo fui vítima disso por ignorância na época, né? E imaturidade também. Bom, qual que é o problema? Em primeiro lugar, as virtudes elas se referem a qualidades morais. E a moral, ela é uma matéria, ela é uma ciência que tenta traçar uma relação muito complicada entre o universal e o particular. Tá? Se eu falar coisas que vocês não conheçam, não entendam, tá? Podem me perguntar, por favor. Qual que é o problema disso? Existe a nossa psique ela já funciona naturalmente com base na generalização. Ou seja, sempre que a gente vê uma coisa acontecendo, a gente tende a pensar que ela vai acontecer mais vezes e com outras pessoas também. Isso é natural, porque a gente precisa de um senso de orientação genérico, que muitas vezes a gente pode captar de outra pessoa, a gente pode ouvir, ou então perceber de fato, ou então praticar e supor que outras pessoas fazem. Isso é normal. O problema é levar essa generalização ao absoluto, porque muitos estão fazendo também. E esse é o problema. Vejam, ao mesmo tempo em que muitos crescem na maturidade, muitos ficam presos nessa questão de maturidade, de virtude, de temperamento, de personalidade, etc. Talvez eu já tenha falado disso um pouco numa aula anterior, mas hoje eu vou enfatizar um pouco melhor. Quer que eu aproximo mais aqui, Thiago? Não, tá de boa ainda, né? É que eu vi que você diminuiu um pouco. Tá. Vejam, assim como no Evangelho, Nosso Senhor diz que existem 4 terrenos possíveis para receber a semente, né, para receber a notícia, a boa nova, enfim. Também existem terrenos diferentes, pessoas diferentes, qualidades da personalidade, do caráter da pessoa, em determinado momento da vida, que... Tá. Alô, aí, voltou. Beleza. Que pode favorecer ou não a aquisição de virtudes. E vamos lá, nas primeiras aulas eu comentei um pouco sobre o status cultural do nosso país. A maioria das pessoas vive de uma forma mais neurótica, vamos dizer assim. Faz de uma mentira a verdade, faz das suas ilusões o guia de suas vidas, faz do roteiro de outras pessoas o caminho que ela também vai seguir e não sabe lidar com as frustrações, enfim. No Brasil a gente vive um cenário, assim, a neurose é generalizada. E muitos de nós não escapamos disso. Como eu mesmo falei, eu também era uma pessoa extremamente neurótica, maluca, ainda mais quando eu recebia essas coisas. E esse é o ponto. Não adianta nada estudar essas coisas aqui. Claro, vamos lá, cada caso é um caso. Porque eu estudei essas coisas, mas há muito perrengue, muita bucha para entender isso daí e realmente aplicar na minha vida. Mas não adianta estudar isso daqui e pronto, se a gente não levar em consideração o estado atual do nosso caráter psicológico. Tá?
E o que eu quero dizer com isso? Veja, como a gente não sabe logo no começo ali, né, da juventude para a vida adulta, os caminhos que a gente realmente deve seguir, a gente toma roteiros genéricos para a nossa vida e isso traz uma sensação de segurança. Ok. Só que isso já é um perfil neurótico, porque não existe uma segurança vital que você conquiste simplesmente por seguir um roteiro aleatório que todo mundo está praticando. Então, um exemplo que eu já citei algumas vezes, né? Tá todo mundo fazendo vestibular, todo mundo falando de ir para a faculdade, ou então todo mundo trabalhando com marketing digital, ou então todo mundo fazendo tal coisa. Eu vou fazer, vou copiar, porque parece ser mais seguro. Para alguns isso funciona, porque de fato tem assim, uma certa vocação, já tem uma certa habilidade para aquilo e se dá bem. Mas a maioria não se dá bem. Tanto é que se a gente for analisar o perfil de muitos profissionais, muitas pessoas que escolheram caminhos que julgavam mais seguros, é família desestruturada pra caramba, é casamento falido pra caramba, é profissionais atuando de forma errada. Enfim, o estado atual é ruim. A gente começa assim no menos 10, entende? E no menos 10 a gente recebe essas informações também. E elas aparecem da voz do Padre Paulo, da voz de um Ítalo, do Tiago, da Sâmia e etc., como o verdadeiro caminho de salvação para esses problemas que a gente vive. E de fato é o caminho de salvação. Só que o modo como a maioria das pessoas recebe, ou melhor, como elas já têm um perfil neurótico, elas recebem isso de forma neurótica também. E tomam esse itinerário de virtude, amadurecimento e etc., de uma forma genérica, que trava elas, elas não dão conta de realmente crescer naquilo, elas ficam tão fixadas num ideal abstrato que elas acolheram, porque de fato é bom e de fato tem pessoas muito boas vivendo aquilo de uma forma saudável, que ela trava, ela não consegue cumprir com aquilo. E esse é o problema, tá? No nosso meio católico, eu já recebi pessoas no consultório que viveram justamente isso. Cara, eu tenho que ser melhor, eu sei que eu tenho que ser melhor, mas eu não sei como, eu não consigo, e a pessoa não consegue trazer a energia vital real que ela tem para a melhora. Ela fica sempre fixada num esquema psicológico que afunda ela, e não que de fato aprimora ela. Vamos lá. Vou fazer uma comparação para ver se vocês entendem o que eu quero dizer. Uma vez eu percebi o seguinte, cara, a maioria das pessoas não vive dentro da igreja, tudo bem, ok, né, cada um segue o que quer, mas eu já percebi uma vez que muitos que não estão dentro da igreja, estão aí conservando uma certa alegria na vida, uma certa espontaneidade na vida. Meus problemas vão levando assim, não tem muita fixação também com essas coisas, vive na neurose deles também, né, de materialismo e de bebedeira, ok? Mas eles têm essa espontaneidade, essa coisa mais livre, não se sentem presos em, não posso fazer tal coisa, assim, tipo, não tem isso, sabe? É mais espontâneo, é mais alegre. E isso me incomodou muito, porque na época em que eu me questionei isso, eu vivia uma certa tristeza por não conseguir viver esses ideais que eu via que eram bons. E isso tirava a minha espontaneidade. E aqui que está o ponto a primeira característica que eu gostaria de dizer antes de explicar essa questão das virtudes. Precisamos desenvolver um certo crescimento mais espontâneo, tá? Um desenvolvimento espontâneo para a vida. A vida ela não pode ser encarada como um seguir roteiro, seguir ideais que, no momento presente não corresponde com aquilo que realmente fala comigo. Vamos lá. Hoje mesmo, conversando lá com um paciente, ele até falou, cara, esses tempos atrás era um monte de coach, um monte de gente falando que tinha que acordar 5 horas da manhã, porque esse era o caminho do sucesso para a vida, porque assim você ia ficar rico e trabalhar duro e não sei o que e tal. Aí ele falou assim, mas eu nem tenho por que acordar realmente 5 horas da manhã, meu trabalho começa às 8, por que eu vou fazer isso? Aí eu dei risada disso, eu estou contando isso porque ele foi espontâneo. Enquanto que muitos diriam, não, realmente eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer isso aí acontecer, porque esse é o caminho.
e depois, quando veem que não é realmente o caminho, porque é só uma estrutura genérica que um cara falou para poder vender de alguma forma, ou então para tentar ajudar realmente o punhado de gente para quem esse tipo de roteiro funciona, a pessoa se frustra. No nosso caso, com as virtudes, também não é diferente. Tá? Tem muita gente que, cara, a gente não foi educado da melhor forma possível, a gente vive carregando muitos vícios, o que é relativamente normal, né? Considerando o status atual da nossa cultura. E quando a pessoa se depara com o fato dela não ser virtuosa, né? Quando ela entra em contato com essa questão, pô, tem que ser virtuoso, tem que ser justo, tem que ser forte, tem que ser prudente, tem que ser temperado, etc. E ela não verifica isso na vida dela, ela se perde e é capaz de perder, inclusive, o ideal de ser essa pessoa boa. Eu já tive o azar não, né, que não foi comigo, mas eu já tive a tristeza de ver amigos meus saindo da igreja, porque o peso desses ideais era demais para eles aguentarem psicologicamente. E o pior, alguns de fora olhariam e diriam o seguinte, eu já vi isso acontecendo, ah, não aguentou porque é fraco, porque é falso, porque não sei o quê, julgando. Tem uma parcela de verdade, mas não importa nesse caso falar isso daí e pronto, porque a gente tem que, pô, vamos ajudar essa pessoa real, vamos ajudar esse cara concreto que está com um peso nas costas e está querendo fugir do negócio. E isso é muito comum, cara, muito comum. E isso estraga a vivência da religião, isso estraga. Ontem mesmo, eu li num livro o Nietzsche, cara, falando, para quem não conhece o Nietzsche, ele é um filósofo que batia muito no cristianismo da época dele e que era ainda mais neurótico do que o nosso, porque era principalmente derivado ali do protestantismo e tal. Mas ele falava bem assim, né, que as virtudes de vocês, falando para os cristãos, vividas com essa tristeza de vocês, não atrai ninguém, tipo, é fraqueza, é nada. É melhor você viver livre, forte e alegre do que viver desse jeito aí. E ele estava certo mesmo, ele estava certo. Porque, assim, com muitas aspas, e depois eu vou explicar o porquê que eu vou dizer isso, mas muito mais vale uma pessoa com certa espontaneidade ir lá e fazer um negócio, cometer um pecado, do que ela, com uma neurose na cabeça, ficar se reprimindo o tempo inteiro e não cometer o pecado. Muito mais vale. Por quê? É na espontaneidade que a pessoa consegue a força para resolver o problema, e não na neurose. Se a pessoa é neurótica, ela fica o tempo inteiro ali, cara, não posso pecar, não posso fazer tal coisa, não posso fazer aquilo outro, tem que ser assim, tem que ser assado. Esse estado de tensão, assim, exclui a força da personalidade dela para que ela consiga, de fato, ser essa pessoa boa. E esse que é o peso do negócio aqui. Então, assim, primeiro passo para adquirir virtude, para a gente falar sobre isso, é espontaneidade, tá? E aí vamos falar agora sobre espontaneidade. Como que desenvolve isso de fato? Porque a gente pode encontrar muitos entraves no meio do caminho. Um deles é o próprio julgamento dos outros, né? A gente deixa de fazer muitas coisas, boas ou más, por causa do julgamento dos outros, né? A gente espera uma certa validação para o nosso comportamento, seja de quem for, seja do grupo religioso, dos amigos, não importa. A gente sempre espera isso daí. E essa é uma questão que tem que ser vencida, esse medo de não ser aceito, esse medo de não se enquadrar, esse medo de não ser validado, porque esse medo mata essa espontaneidade. E o nosso também, sabe? O nosso medo de... cara, vou dar um exemplo. Nós estamos aqui. Aqui já é um lugar em que, por exemplo, eu não posso me dar a liberdade de ser espontâneo e falar um palavrão. Porque muitos ficariam meio escandalizados, se incomodariam com isso. Ai, como ele está falando isso aqui? Nossa, vai falar isso em outro canto. Não aqui. Não é verdade? Isso mata a espontaneidade. No meu caso, tudo bem, porque eu sou um profissional, eu já entendo dessas coisas e a gente, de fato, tem que ter uma adaptação. Mas vejam, é no espaço de liberdade que a pessoa tem, externa e interna principalmente, que ela pode decidir fazer o bem ou fazer o mal. Quando a pessoa já se vê tensionada, cara, é muito mais fácil dela escolher fazer o mal, e muitas vezes só por causa de tensão mesmo, assim, não porque ela realmente quer aquilo. Um outro exemplo. Uma vez
uma menina na faculdade, ela estava toda cheia de coisa na cabeça, pressão da família e etc. E também ela vivia uma vidinha meio comportadinha, né, para poder manter essa aparência. E ela não estava mais suportando viver isso. E o que ela fez? Ela foi lá e encheu a cara num bar com os amigos. E aí depois ela teve um aconselhamento lá com um profissional, né, da área. E depois que ela fez isso, foi que ela conseguiu perceber, tipo, que ela tinha poder para não viver essa tensão que ela vivia e para escolher o melhor caminho. Ela não, tipo assim, ela escolheu fazer a bebedeira lá, ela quis fazer aquilo. Mas ela quis por causa de tensões que espremiam ela. Quando ela teve essa expansão, essa expansividade forçada, ela conseguiu espaço interno, porque ela fez um monte de coisa. Ela se libertou de medo do julgamento dos outros, porque ela fez e não tô nem aí porque vão falar de mim, do que minha família vai falar, e etc, etc. Se libertou de tudo isso. E claro, é um risco, né? Ela tomou um risco ali. Mas através desse risco de espontaneidade, ela e o profissional conseguiram orientá-la para o lugar onde ela não iria ficar tensionada. Ela, no caso, trocou de faculdade e tal, porque ela, certo, tinha escolhido aquilo por causa de família, enfim. Conseguiu alcançar um estado de vida melhor. E ela não tinha esse costume de bebedeira nem nada, ela parou com isso, ela fez isso uma vez, porque não era o hábito. Quantos de nós não caímos num vício, num pecado, ou então fazemos coisas porque nos sentimos assim, sabe? Pressionados, incomodados com coisas que não necessariamente estão dispostas na realidade, mas na nossa cabeça mesmo. Porque essa é a atitude neurótica. A gente pega essas coisas, esses ideais, e a gente faz deles um martelo contra nós mesmos. E o pior, a religião mal interpretada favorece isso. Porque você tem que se desprezar, porque você tem que ser violento com você mesmo, e etc. Óbvio, como eu falei, a religião mal interpretada. Mas quantos de fato não interpretam errado? Né? Quantos não têm essas dificuldades para buscar uma orientação, uma interpretação mais adequada e viver isso da melhor forma? Já fazendo um gancho com relação ao negócio dos temperamentos é a mesma coisa. Eu me lembro que quando começou essa coisa do temperamento toda, de um lado, para mim, foi uma baita de uma solução, me ajudou muito, mas por outro lado eu também vejo que as pessoas ficam fixadas demais nisso, né? Tendem a abarcar toda a personalidade, toda a questão através desse símbolo que é os temperamentos. Algumas coisas, como eu disse, funcionam, dá para relacionar, mas nem tudo. E essa elasticidade, essa capacidade de compreender, de fato, até onde as coisas vão, é algo mais saudável, né? É ao contrário da atitude neurótica de tentar colocar tudo no mesmo balaio, que foi aquilo que eu falei lá no começo, de generalizar tudo e tentar se orientar na vida com base naquele negócio lá, que não abrange todas, não abrange assim, o máximo de circunstâncias possíveis, entende? Nós somos mais complexos do que isso, nós precisamos de muitas ferramentas para conseguir viver bem, entende? Precisamos saber muitas coisas para não sermos neuróticos, para não sermos tristes, para não sermos assim, incapacitados de viver bem, sabe? De viver essas virtudes. Enfim. Tudo bem por aqui? Até agora? Ok. Vamos lá. Diante disso, como que a gente então começa de fato a falar sobre essa questão de virtude, né? Em primeiro lugar, virtude nada mais é do que um hábito em direção ao bem, né? Um hábito de operação em direção ao bem. Você faz o bem em determinadas circunstâncias lá, porque isso é a definição genérica, mas isso se aplica em várias coisas, como eu vou colocar no quadrinho depois lá. Só que aí já entra um problema, porque hábito na nossa linguagem de hoje significa uma coisa que você faz meio que automaticamente, meio que na pressa, sem pensar. Mas isso não é a definição de hábito tradicional, porque o hábito é uma escolha voluntária que você faz em determinado momento. Aquilo pode se tornar de fato corriqueiro e você já não precisa mais ficar pensando e elaborando demais para poder fazer aquilo. Mas isso não é assim, a perfeição. O mais perfeito possível é estar presente, é estar consciente da escolha que você está fazendo, né, na ação particular.
tá? Essa é a força da virtude mesmo, tá bom? Não é simplesmente aprender a fazer a coisa boa e isso vira um hábito e você é virtuoso. Não, não é assim. Porque a gente pode se habituar desde criança a fazer as coisas que nos ensinam, por obediência, sabe? Por coisas que não são realmente deliberação pessoal minha, mas simplesmente porque me mandaram fazer, porque eu vi que é bom mesmo, tal, me falaram que é bom, vou fazer. E isso se torna um hábito, no sentido de hoje, uma coisa que você faz corriqueiramente. Isso não é virtude, tá? Não é. Isso pode ser uma boa ação, uma coisa boa que você tem, mas não é virtude propriamente dito. Porque a virtude supõe essa sua capacidade de estar presente e conscientemente escolher aquilo que você está escolhendo. Tá? Cair no simples hábito, como a gente conhece essa palavra hoje, é inclusive dar brechas para não conseguir fazer isso. Porque você está acostumado ali e você não percebe como as coisas podem mudar numa atitude sua ali. E aí você simplesmente faz. Isso não é virtude. Tá? Bom, tá. Vamos lá. Como eu tinha começado a falar, hoje rola muito essa coisa da esquematização, né, da idealização, da generalização. Isso faz com que a gente viva essas questões das virtudes de uma forma meio robótica. A gente quer imitar, a gente quer copiar sem saber mais ou menos ali o que fazer e a gente fica travado. Tá. A solução para esse travamento é não ter o medo de errar. Não ter o medo de não ser virtuoso. Tá? Porque os ideais eles têm essa força de fazer com que a gente fique preso no desejo de ser algo e, portanto, evite, né, tenha medo de não ser, de ser o contrário. A gente tem que... E isso é uma atitude neurótica, porque o tempo todo a gente está ali na possibilidade de acertar ou falhar. E a visão dessa possibilidade tem que estar assim, pacificada no nosso coração se a gente quer ter a possibilidade de sermos virtuosos. Eu tenho que saber, eu posso mesmo cair no eu, errar, né? Enfim. E eu posso mesmo escolher com espontaneidade, com verdadeira intenção, praticar essa virtude. Escolher o melhor. Tá? O que eu quero dizer com robotização? Vejam. Vamos lá, um exemplo para facilitar. Sobre o negócio de acordar cedo. Quando a gente não tem um compromisso, não é mais fácil simplesmente ficar dormindo? Agora, quando a gente marca um compromisso, não é mais fácil, isso não facilita a nossa escolha melhor para ir de fato de encontro com o compromisso? Acordar mais cedo? Geralmente facilita. Por quê? A realidade ela é uma coisa que nos convoca o tempo inteiro. E é nessa convocação, né, em pequenas coisas, enfim, no cotidiano de cada um, que a gente vai encontrar as virtudes, os atos próprios que cada um tem que exercer. Isso significa o quê? Que tem virtudes, tem coisas que você não precisa ficar se importando em cultivar, porque simplesmente não faz parte da sua realidade atual. Vejam, a gente tem que trabalhar com as coisas que em nós podem ser usadas como força. E vejam, nós agimos e também reagimos. Essa coisa do compromisso geralmente é mais uma reação. Pô, eu tenho um compromisso, então eu vou levantar. É uma reação a um compromisso que você fez. Ok, isso não é falta de virtude, isso é bom. Isso tipo assim, esse mecanismo de reação que a gente tem que ser usado para fortalecer as nossas virtudes, as nossas capacidades. Por quê? É muito mais fácil você progredir quando tem algo real acontecendo que te peça para progredir. Se você não tem esse algo real, é muito difícil, com a própria força da sua imaginação e da sua intenção, progredir em algo. Então, pô, eu quero estudar. Eu quero ler tal coisa, não sei o que e tal. Mas você tem um compromisso real que te faça isso acontecer, que te favoreça, que te ajude nisso? Não. Mas aí eu fico procrastinando e etc. Fica procrastinando porque você não tem um compromisso que te chame a isso. E você só pegou esse negócio de quero estudar, quero ler, por ser um padrãozinho. Sabe, geralmente é isso que acontece. Esses casos de procrastinação, de deixar as coisas de lado, geralmente é por isso. Porque a gente se acostumou a pegar um ideal
que realmente é bom e é tentar aplicar na nossa vida, sim, pura e simplesmente. E a gente não consegue, a gente fica achando que a gente procrastina, e aí a gente fica ansioso porque não cumpriu um ideal. Mas esse ideal não tem mais nada, não tem nada a ver com a tua rotina verdadeira. Eu vou dar um exemplo que eu acompanho, né? Cara, o rapaz não faz faculdade, não está estudando para fazer isso, né? Para fazer vestibular nem nada. Ele tem um interesse ali em psicologia e etc, né? E ele trabalha. E ele tem os amigos dele, ele participa da comunidade dele na igreja. E olha, ele faz essas coisas tão bem, ele trabalha bem, ele acorda, ele vai no negócio dele lá, ele fica até mais tarde quando precisa, ele participa da comunidade dele, assim, muito bem, ele faz um monte de coisa lá. Só que ele fica o tempo inteiro sofrendo e invalidando todas essas coisas boas porque ele não lê, porque ele não estuda, porque ele procrastina nisso. Aí eu pergunto, por que você teria que fazer isso? Ah, porque é o ideal, porque é o que todo mundo está fazendo, porque parece que é isso que eu tenho que fazer. Ah, mas e aí, como é que fica, né? Você vai ficar aí sofrendo? Porque é isso que acontece na maioria dos casos, a gente fica ali sofrendo, fica, né, meio perdido. Então, assim, como começa essa progressão? Começa encontrando as coisas reais que a gente tem que fazer, e não as coisas meramente ideais, tá? E eu digo isso porque a gente está aqui... Oh, muito obrigado. Se puder encher esse daqui também, eu agradeço. Valeu. A gente está aqui, né, se preocupando com estudo, se preocupando com formação, e isso é uma coisa real, que convoca vocês, que chama o coração de vocês e que faz vocês realmente assim, praticarem virtudes próprias dessa realidade, a concentração, né, uma certa humildade em poder me ouvir, porque de fato precisa ter isso e tal. Tá vendo como que é esse momento real que traz as virtudes que vocês precisam para esse momento? Se vocês simplesmente não tivessem esse interesse espontâneo, essa coisa real e sincera, ah, mas eu vou ir só porque eu tenho que ir, só, sei lá, todo mundo está fazendo, me chamaram, tá, eu vou. Dificilmente uma virtude, uma coisa mais forte vai florescer, tá? Então vamos lá, partindo para as coisas ali de trás, né, que eu tenho que falar, não posso me esquecer de que eu desenhei lá o desenho, tá? Antes de ir lá, deixa eu ver, tá? Com relação a essa questão da realidade que nos convoca, isso sim já é uma coisa particular, que a moral e o estudo das virtudes não pode determinar. Isso cada um tem que verificar na própria vida, tá? E inclusive se tornar de certa forma satisfeito por conseguir cumprir com as virtudes e com os compromissos que já estão dispostos na realidade de vocês. Obrigado. Tá? Tipo assim, é igual eu falei do caso desse menino. Ele cumpre tudo. Só que ele não faz melhor, ele não vive bem porque quer cumprir algo ideal. Então tomem cuidado com isso vocês. Tá? Essa é a primeira coisa. Vejam o que é meramente ideal, que vocês gostariam de fazer ou gostariam que acontecesse ali, e olhem para o que é real, olhem para o que está sendo pedido de vocês de verdade, para o momento presente, e ignorem esse resto do ideal, porque às vezes está sendo pedido de você não a paciência que você gostaria de ter, mas de fato uma certa atitude mais ríspida, mais ágil, e não a paciência. Às vezes está sendo pedido de você a paciência mesmo, enquanto que você está querendo ser mais agressivo, mais forte, enfim. É uma questão de integração entre o que está sendo exigido de você e o que você gostaria de ser. Tá? Isso é uma integração muito profunda, porque a gente mesmo tem essa autocobrança. É normal que a gente faça isso, até porque nós estamos aqui querendo o céu, então a gente se cobra para se manter na régua, né? Se manter na linha ali. Mas essa autocobrança não pode ir além daquilo que a realidade nos cobra, tá? Senão a gente perde essa mesma linha que a gente já é capaz de cumprir, tá? E é uma linha muito frágil, muito assim, eu digo isso porque, ó, vocês já repararam que tem muito senhorzinho e senhorinha que senta na frente de casa e fica fazendo nada o dia inteiro, porque eles já fizeram tudo que eles tinham para fazer da vida? Isso é uma coisa que na nossa geração já poucos conseguem fazer. Poucos conseguem não fazer mais nada porque já fizeram tudo. Porque ficam preocupados em fazer cada vez mais e mais e mais. E não olham para o fato de já terem cumprido
o ideal assim, né, a obrigação real, e tá tudo bem. Não precisa de mais. Essa cobrança do preciso de mais é uma tensão que atrapalha a espontaneidade, tá? Então, buscar essa satisfação de conseguir, cara, eu consegui cumprir o que me era obrigatório, tô livre, tô em paz, tô bem. Quando essa sensação interna de pacificação habitar o coração de vocês, adquirir outros hábitos, outras virtudes, né, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque não existe essa cobrança de, eu preciso melhorar, eu preciso. Não precisa, porque você já faz o que você tem que fazer. O que você precisa, você já faz, não precisa mais. É simplesmente, agora é coisa inútil, agora é coisa que você pode fazer o que você quiser, espontâneo, sem roteiro, sem nada. Vai aprender alguma coisa que seja do seu interesse, vai fazer alguma outra coisa, enfim. Essa espontaneidade a gente precisa resgatar, como eu já falei no começo. Agora, alguém tem alguma dúvida até o momento? Quer pontuar alguma coisa? Ok. Agora eu vou ter que me levantar, vou pegar o microfone, né, Thiago? Eu já fiz esse desenho aqui numa outra ocasião que eu vim, antes da gente começar essas aulas. Não sei se alguém já viu. Alguém já viu? Não? Viu? Não lembra, não? Tudo bem, não tem problema. Esse aqui é um esboço simples, mas que se torna muito complexo da nossa psique, do nosso funcionamento, tá bom? E aqui sim dá pra gente associar muito claramente as virtudes. Depois eu falo ainda mais sobre o negócio dos temperamentos, tá? Mas aqui dá pra associar muito bem as virtudes. Por quê? Vejam, isso daqui somos nós, como um todo, tá? E nós temos essa atitude trinitária, né? Não à toa somos a imagem e semelhança de Deus. Aqui é o carinha que eu vou colocar o nome dele de personagem, tá? Não se incomodem com a letra feia, só decorem o nome, tá bom? Personagem por quê? Porque ele vive no presente e é ele quem faz as coisas acontecerem, é ele quem sofre, é ele quem age, é ele quem vive o mundo concreto. Está no palco, fazendo o que ele tem que fazer. Em seguida, dentro da relação trinitária, a gente tem esse cara aqui, que eu vou chamar de crítico, tá? Que é o cara em nós responsável por julgar as coisas que o personagem vive, tá? Tanto o que ele faz quanto o que ele recebe e o que ele pensa também, enfim. E por último a gente tem esse cara aqui, que é o roteirista, que prepara o que o personagem tem que fazer no palco, com base nos julgamentos que o crítico faz, beleza? Essa operação, não circulei ele, né? Vou deixar ele igual. Aí. Essa operação, ela acontece de forma natural, automática. O tempo inteiro a gente faz isso. O tempo inteiro. Esteja você consciente disso ou não. E adquirir virtude significa tomar posse da consciência, tipo, se tornar mais consciente, de como esse sistema todo funciona, tá? Para que vocês consigam operar em cada uma dessas pessoas dentro de vocês da melhor forma possível, que é a virtude. A virtude, né, é a melhor operação possível para determinada ocasião. Então vamos lá, já vou enquadrar cada uma delas aqui. O personagem, que é a pessoa que está ali vivendo as coisas no momento presente, a virtude própria para ele, dentro das 4 cardeais, é a virtude da temperança. Porque é ele quem está no momento atual julgando o que eu preciso fazer, mais agora, menos agora, o que eu preciso acessar, tal. E é ele quem tem que ter a temperança como carro-chefe dos atos dele, para que ele não exagere, para que ele também não fale, né, não falte, né? O exagero, o contrário de exagero é não careça, né? Não diminua o que ele deveria fazer. Enfim, a temperança é a maneira mais adequada para ele agir. O do crítico é a justiça, porque ele é o responsável por avaliar com a devida proporção as coisas que o personagem faz, tá? E o roteirista é o cara da prudência, porque é ele quem tem que planejar o que o personagem vai fazer. Certo, só tem 3, onde é que está a última, né?
está no todo, que é a fortaleza. A fortaleza, ela é a virtude... Nossa Senhora. Fortaleza. Pronto. Ela é a virtude que traz a unidade própria desse círculo todo, que traz a integralidade para a sua ação. É aquele falar e fazer de fato, é se manter fiel àquilo que você prometeu fazer, é se manter firme diante das dificuldades e etc. Porque isso tudo está integrado em direção ao bem que se quer alcançar espontaneamente. Tá? E aí vamos lá. Só expor isso daqui fica muito fácil. O negócio é mostrar como que isso daqui pode não funcionar e como que isso se atrapalha na maioria das vezes. Que, como eu falei, a gente não teve uma educação ideal ao longo da vida. Então, esses caras, eles têm vida própria. Tá? Eles integram, é igual a Trindade, entendeu? Tipo, eles integram uma coisa só. Mas eles têm uma vida própria cada um. Tá? Isso é muito interessante, porque é como se, assim, a nossa consciência mesmo, ela é a gente observando isso tudo funcionando ao mesmo tempo. Tá? É isso que é a nossa consciência. E ao mesmo tempo, isso que é um mistério, assim, é bizarro, porque a nossa consciência pode estar focada em cada um, para que cada um possa agir melhor. Então, vamos lá. Começando do crítico aqui. Depois eu falo dele. Vou começar por esse. Veja, em primeiro lugar, sobre o crítico e sobre o roteirista, a gente aprende coisas sobre eles, a vida deles se aprimora no começo através dos outros. Porque no começo são os pais, os tios, são os amigos, que vão fazer críticas a nosso respeito, ao respeito do mundo e das coisas que a gente vive, e que vão, inclusive, fazer roteiros para a nossa vida, vão imaginar situações para nós que nós vamos acolher ou não, certo? E isso já pode atrapalhar muito. Porque aqueles que recebem críticas muito rígidas e muito constantes vão ganhar a mesma característica da crítica rígida e constante e vai continuar aplicando isso para si mesmo. E isso pode atrapalhar muito o desenvolvimento disso daqui. Porque se mantém fiel à crítica que recebeu lá atrás. Tá? Ou então, também, pode pecar por carência. Ou seja, uma falta de juízo. Tanto faz como tanto fez, nada importa mesmo, não tem que ficar avaliando nada, tipo, tudo é relativo. É o que a gente também vê muitas vezes na boca de muitas pessoas de hoje em dia. Tipo, as coisas perdem o valor quando as pessoas perdem a capacidade de criticar o que as coisas são e como as pessoas agem. A gente tem que fazer isso, porque senão a gente perde o peso, né? A gente perde a sensibilidade própria do personagem, tá? Que mais que pode atrapalhar ou ajudar? As coisas que a gente consome, aqui, músicas, filmes, séries, leituras e etc., dão para o crítico os conceitos que ele vai utilizar para julgar a vida do personagem. Tá? Então, por exemplo, nós que estamos aqui, nós julgamos a nossa própria vida com os conceitos, com as palavras e com os ideais próprios da realidade católica, certo? Enquanto que os outros vão se julgar e julgar o mundo com outras coisas, tá? Só que, bom, provavelmente nem todos aqui nasceram e foram criados e bem educados na igreja, né? A maioria não costuma ser assim. Isso significa o quê? Que boa parte da vida você aprendeu a se julgar e a julgar o mundo com determinados conceitos. E, de repente, por causa de uma conversão e etc., uma coisa espontânea, muitas vezes, tá? Você começa a tentar julgar com outros conceitos. E que embaralham aqueles que você já tinha. E é por isso que começa uma atitude neurótica muitas vezes. De querer, desde já, cumprir com o ideal que chegou, que é novo, mas eu estou acostumado de outra forma a me relacionar aqui. E eu não consigo. E por não conseguir, eu sofro muito. Tá? Então, além da justiça aqui, é necessário ter uma paciência. Tá? Um juízo de paciência mesmo. De, se eu não consigo agora, não significa que eu não vá conseguir depois. Não preciso me martirizar. E é aquilo que eu falei, a
a interpretação errada da religião, como eu disse, pode atrapalhar. Porque quando a gente se depara com a realidade da morte, que de fato pode acontecer a qualquer momento, é muitas vezes nesse momento que a pessoa racha. Porque ela já não se julga direito, ela acha que tem que fazer e não consegue, etc. E ela vê que pode morrer a qualquer momento e lascou. Porque ela... O que ela vai fazer? Se eu vou morrer amanhã, posso morrer amanhã, como que eu vou resolver esse problema? Eu não tenho tempo para resolver. E aí a tensão se torna cada vez maior. Mas isso é só um juízo. Mas tem o outro juízo. Deus também é misericordioso e Deus pode te prolongar a vida justamente para tentar fazer você melhorar. Mas quantos falam disso? Quantos falam dessa alegria do fato de Deus ser nosso Pai e de Ele não estar de sacanagem com a gente? Ele quer o nosso bem, né? Poucos vivem essa alegria profunda de saber, cara, eu errei, né? Eu julgo, eu vejo que eu errei, falhei no ideal, etc. Mas está tudo bem, porque Ele me ama. Eu não quero continuar nesse desamor para com Ele, eu quero amá-lo. Mas eu errei, mas está tudo bem, não preciso me desestruturar por causa disso. Tá? Isso é um juízo que poucas vezes a gente faz, porque é aquilo, a gente quer ser um pouco mais rigoroso com a gente do que Deus mesmo é, sabe? Muitas vezes a gente mesmo quer pesar um pouco mais a pena do que Ele nos pesa, sabe? A gente quer fazer mais do que Ele nos pede, ou o contrário também, mas como nós temos boa vontade, a gente acaba excedendo um pouco a mão. O próprio São João Maria Vianney uma vez falou isso, já na velhice ele falou, poxa, eu pesei muito a mão lá na juventude, que eu não precisava fazer, de penitências que ele fez, que ele fez e tal. Mas é claro, Deus é bom, então... Deus é bom. Então ele usou mesmo daquele excesso para a santificação do padre do São João Maria Vianney. Mas enfim, vamos passar agora para o roteirista, né? Que é o cara da prudência, ou da imprudência, ou do medo, muitas vezes. Vejam, só um detalhe, tá? Que eu não falei, mas vários sintomas que a gente tem, sejam eles quais forem, de depressão, ansiedade, medo, fraqueza, angústia, etc., essas coisas que a gente vê, tipo assim, pode significar uma falha em um dos três, ou nos dois, ou em dois, ou nos três como um todo, sabe? Eu não quero transmitir esse conhecimento para vocês, para que vocês tentem assimilar tudo com base neles, tá? A coisa realmente é mais complexa, beleza? E como eu não estou falando do todo ainda, então vamos ficar só na superfície do negócio mesmo, tá? O roteirista, né? O negócio da prudência. Vejam, é com base nesse cara aqui que ele transfere para o roteirista as coisas que ele acredita ser o melhor para o personagem. Esse cara sempre passa para cá coisas que ele acredita ser o bem. Tá? O bem, inclusive, é sempre o que faz essa roda girar. Uma pessoa nunca se motiva, isso daqui nunca funciona quando ela procura um mal. Em que sentido? Um mal subjetivamente compreendido. Tá? Porque o que para nós é um pecado, por exemplo, para os pagãos ou para as pessoas que não acreditam, enfim, é um bem. Eles veem aquilo como um bem. Tá? E nós podemos, muitas vezes, mudar o negócio, mudar a capa do negócio e enxergar a coisa como um bem. Tá? Então, nós nunca fazemos as coisas por causa do mal. Nós não desejamos o mal em si. Tá? Nós desejamos coisas que nos parecem bem. E o cara do crítico com o roteirista é isso. Ele acredita que tem certos julgamentos que ele faz sobre si mesmo e sobre o mundo e que são julgamentos bons, quando que muitas vezes, objetivamente, não são. São julgamentos de autodepreciação, são julgamentos de dificuldade, são julgamentos que não abarcam a realidade, ou melhor, não abarcam a totalidade daquela situação. Entendeu? Que nem uma vez eu vi o professor Olavo falando assim, né? Era algo mais ou menos assim. Gente, não fica você se julgando o tempo inteiro, porque você fica assumindo o papel do acusador, do demônio na sua vida, só que você também não... Tipo, ao mesmo tempo que você faz isso, você fica tentando fazer o papel de defensor. Ao mesmo tempo, porque a gente não dá conta de se julgar assim. A gente sempre fica querendo compensar. Tipo, eu sou mal, mas não sou tão mal assim. Eu sou um monstro, mas não sou um monstro. Sou um santo, não sou pecador. Não sou, sabe? A gente fica balançando para tentar encontrar um certo equilíbrio. E isso é uma atitude ruim do crítico. Por quê? Para esse cara operar
muito bem, ele tem que saber tudo sobre nós, tudo sobre a situação. E nós não sabemos, nós sabemos uma parte, na maioria das vezes, e uma parte pequena. Então, isso significa o quê? Que os juízos que a gente faz, antes de passar para cá, né? Os juízos que a gente faz sobre nós, na maioria das vezes, são incompletos. E precisam do apoio de outras pessoas, claro, pessoas mais prudentes, não necessariamente os amigos, né? Assim, pessoas capacitadas para te ajudar nisso, para enxergar a situação de forma mais ampla, para o juízo ser melhor e, portanto, para o roteiro também ser melhor e mais prudente. Tá? Vou citar mais um exemplo. Às vezes a gente confunde essa coisa da prudência com o medo. Né? Ah, não vou fazer porque não, é melhor ser prudente nisso, é melhor esperar. Mas muitas vezes essa atitude pode ter tons de medo mesmo, de covardia. E aí, um exemplo prático, né? Tipo, uma vez a pessoa falou bem assim, ela queria meio que mudar de emprego lá, e ela nem chegou a enviar currículo ou a obter informações, né, para poder julgar melhor a situação do emprego, e ela já começou a falar, não, pô, mas será que eu vou dar conta de fazer um negócio? Ó, ele faz o juízo, só que sobre o futuro. Será que eu vou dar conta mesmo de fazer um negócio? Pô, mas eu já faço esse trabalho aqui, ocupo demais o meu tempo, será que eu vou ganhar bem, etc. Ou seja, aí a pessoa pensou, mas acho que não é o melhor tempo, então eu não vou fazer isso. Ela tomou uma decisão sem ter o juízo mais adequado. Então ela foi imprudente, ela foi covarde, ela não foi realmente prudente naquela ação, porque ela não obteve o juízo mais perfeito. Então, para a gente operar bem aqui, a gente precisa operar bem aqui, porque é uma unidade. Por mais que cada um tenha uma vida própria, é uma unidade. Então, assim, não dá para a gente ser prudente sem julgamentos corretos do mundo e da vida, e sobre nós. Agora, como a gente pode fazer os julgamentos mais prudentes possíveis dentro do nosso quadro de juízos hoje? Né? É claro que isso é uma coisa muito particular, porque a prudência é justamente isso. Né? Ela é a ciência prática particular. Não existe uma regrinha para cumprir com esse negócio aqui. E aqui entra a coisa que eu comecei a falar. Não basta que a gente pegue um roteiro geral e tente fazer um roteiro particular, porque nem sempre vai encaixar. E esse é o papel da prudência, é pegar o roteiro geral e encarnar ele num roteiro particular, que é a sua vida. Se você não faz isso de modo adequado, considerando todo o resto, você vai transmitir para o personagem uma coisa que ele vai ser incapaz de fazer. E por ser incapaz de fazer aquilo que você julga que deveria fazer, você vai se julgar negativamente e o ciclo vai continuar para baixo. Tá? O ideal, portanto, é o quê? É ter a prudência de considerar, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa particular, com a minha história. E tem coisas que servem, de fato, para o meu irmão, vivendo as mesmas circunstâncias que eu, mas que não servem para mim. Né? Sejam virtudes que ele está adquirindo e que muitas vezes eu posso passar a invejá-lo, porque eu não estou adquirindo, porque eu não paro para pensar que, mano, eu não preciso fazer isso, eu tenho que olhar para outro lugar, eu tenho que olhar para a minha vida, para o meu roteiro particular. Tá? E a gente faz isso daí, como eu disse, por uma necessidade de tentar encontrar segurança nos roteiros que a gente faz. Tá? Mas essa insegurança pode gerar outros pecados. Não que a insegurança seja um pecado, mas gera o pecado da inveja, como eu citei. E aí da inveja você pode ir para o ódio, etc. Vixe Maria, tanta coisa que vai acumulando, né, a partir de uma coisa só. Mas veja, a prudência, portanto, é essa capacidade de considerar a sua vida de modo particular. Tá? E isso requer aquela coragem e aquela espontaneidade para não ter medo de... Bom, a maioria das pessoas está fazendo um roteiro X. Só que eu estou vendo que tem algo desse roteiro que não cabe para mim. Então eu vou ter que ter uma certa coragem e a espontaneidade que eu falei para não seguir esse roteiro, para ser diferente, para fazer o que eu quero fazer, que eu vejo que é o melhor para mim, pessoalmente. Tá? E isso, olha só como que isso se estende e pode favorecer ou atrapalhar muito a nossa relação com os outros, especialmente com crianças, por exemplo,
Porque o que a gente costuma fazer? Comparações de roteiros ou de atitudes que a gente gostaria que o filho imitasse, ou então que a pessoa imitasse, ou o namorado fizesse, ou o noivo, sabe? A gente faz esse tipo de comparação. Nem sempre por malícia. Simplesmente porque a gente quer o quê? A gente quer o bem. Só que a gente quer o bem, muitas vezes, de uma forma imperfeita. E por isso a gente faz roteiros particulares e imperfeitos. Então vamos lá. É que é sempre uma dificuldade isso da minha função, porque de um lado eu trabalho de modo particular e do outro eu dou aula de modo geral. Aí para mim às vezes fica difícil de juntar as duas coisas. Mas eu vou tentar dar um exemplo, tá? Mas é só um exemplo entre vários outros. Mas imagina só que tem algo, é que eu ainda nem falei dele, né? Mas imagina que tem algo que está atrapalhando a vida de um casal. E aí, sei lá, o marido julga, porque ele ouviu de outras pessoas que não, ele tem que tomar uma atitude, ele tem que fazer alguma coisa. E ele achou que esse julgamento era o suficiente. Aí ele vai lá e começa a planejar como ele vai falar. Fulano de tal já me contou uma história, ele disse que chegou, né, ele falou assim, assim, assado e tal, beleza. Começa a considerar os roteiros genéricos que ele tem. Nisso ele já desconsiderou toda a particularidade da vida dele e da esposa desde o princípio. Aí ele, beleza, ele fez o roteiro. Não, beleza, eu vou falar com ela assim, tal, tal, tal. Aí ele chega para agir no palco mesmo, com esse roteiro tudo furado, todo idealizado, todo maluco. E aí ele começa a falar da esposa, já rebate, já manda outro negócio, aí, coisa que ele nem percebeu, né, nem planejou, nem roteirizou. Aí a coisa já começa a ir pro saco mesmo, aí já vira uma discussão, enfim, já foi tudo, né, já bagunçou tudo. Vejam. A particularidade e o juízo correto é o que organiza esse negócio todo aqui e que pode impedir todas essas situações. A falta de, assim, não fazer esse tipo de comparação com roteiros genéricos ajuda muito, tá? Muito mesmo. E hoje a gente vive vendo vidas muito idealizadas, assim, bem vividas mesmo. Vamos lá. Samia Marcilli, pô, quem que não gostaria de ser como ela, sabe? Imitar ela, Ítalo Marcilli, etc. Pô, eles são pessoas muito, cara, são foda, entendeu? Eles realmente vivem isso. Mas eles vivem porque eles são espontâneos. Aquilo ali é espontâneo para eles. E a gente quer imitar. Só que a gente faz essas comparações. Porra, não sou ainda, tal. Minha mulher não é parecida com fulano, não sei o que. O meu esposo não é também, não sei o que. A gente faz esse tipo de comparação, de roteiro, e aí, cara, nossa, vai tudo pro saco. Então, no que se refere a esse cara aqui, façam roteiros particulares, considerando sempre a realidade concreta que a gente tem, tá? E falando do personagem, né? Bom, ele é o cara que recebe esse negócio todo e que transfere esse negócio todo, certo? Eu já falei um pouquinho dele no começo, agora eu vou falar ele no final, resolvendo esse negócio todo aqui, né? A nossa atuação real, ela se torna cada vez mais eficaz e, portanto, mais virtuosa, né? A partir do momento em que a gente estabelece uma consciência maior desse ciclo todo, tá? E para isso, como eu já citei várias vezes, para quem é católico, já tem uma certa ferramenta própria para adquirir essa consciência, que é, em primeiro lugar, o sacramento, né, da confissão, que nos capacita a ter um juízo cada vez mais adequado sobre nós, certo? É claro que a gente pode encarar muitos problemas reais, particulares, por exemplo, escrúpulos, é um problema do crítico, né, que muitas pessoas enfrentam, ou então um sacerdote ou um diretor que não tem juízos adequados sobre a realidade também, que também te julga de modo genérico, e isso também atrapalha muito, mas enfim, são questões que a gente tem que encarar na realidade, né? Putz, me perdi porque eu fui para esse exemplo. Tá, vamos recomeçar. Obrigado, Sam. O negócio da confissão, né? Isso que eu falei, verdade. A confissão que nos capacita a ter esse juízo mais crítico, mais elaborado, melhor. É claro que isso também tem que ser aprimorado, e se vocês conseguirem diretor espiritual mais sábio, ou então livros que de fato ajudem, etc., a tornar o que é geral particular, favorece muito o crítico, beleza? No juízo. Aí, o roteiro. A gente tem os exemplos dos santos, os exemplos do Nosso Senhor, os exemplos de outras pessoas que a gente admira e que vivem roteiros ideais, né? E que transmitem muitas vezes esses roteiros ideais para nós, né? Às vezes não considerando todo o cenário que a pessoa viveu, porque, vejam,
Eu considero muito bom quando a gente vê uma dessas pessoas falando sobre o bem que ela consegue fazer, mas também sobre as dificuldades que ela teve ao longo da vida, porque aí o roteiro se torna mais real, né? Aí se torna um pouco mais imitável, quando a gente sabe, não dos pecados que a pessoa cometeu, a gente não pode querer ter essa malícia, mas das dificuldades mesmo que ela teve. Porque quando a gente para e pensa, parece que fulano não teve esses conflitos, é mais um motivo de crítica negativa para nós. Pô, tô tendo essas dificuldades, a pessoa parece que nunca teve e tal. Enfim, a gente precisa, tá? A gente precisa desse negócio geral. A gente precisa desses exemplos, desses modelos, tá? É uma coisa que é constituída no nosso ser. A gente precisa. Mas tem que ser algo mais pé no chão, sabe? Mais pé no chão. Ter capacidade de não idealizar demais, não se tornar refém demais da palavra de uma pessoa e tentar conseguir julgar as coisas e pensar as coisas com a própria cabeça, sabe? Eu digo isso porque no nosso ambiente, a gente, assim, como tem pessoas que se tornaram mais expoentes, né? Pô, o Padre Paulo e outras pessoas, né, que já citei, elas se tornam para nós meio que assim ordenadores da nossa vida. O que elas falam meio que vira regra mesmo, vira verdade, assim. E para muitas pessoas é difícil de contrariar isso que eles dizem, certo? Só que é justamente às vezes na contrariedade que a gente encontra o nosso caso particular, entende? Na coragem de dizer, não, pô, mas eu acho que o que o padre falou ali naquela ocasião não é verdade, não se aplica para o que eu estou vivendo. Sabe, ter essa coragem de, pô, eu preciso julgar, eu preciso pensar a minha vida com a minha própria cabeça, tá? Que também é uma outra questão de responsabilidade. Muitas pessoas que vivem com dificuldades em ter uma vida mais funcional, vivem assim porque transferem essa responsabilidade para a imitação de alguém. Mas nós não nascemos para viver imitando alguém. A imitação é só uma ferramenta para nos tornar cada vez mais individuais, mais espontâneos, como eu falei, mais únicos, que é para isso que nós fomos feitos, entende? Para o relacionamento único com Deus, com os outros, sabe? Se tornar simplesmente meio que igual por segurança é acabar com aquilo que você nasceu para ser, sabe? Com o que você pode fazer. E, portanto, é acabar com as virtudes que você pode exercer. Diga. Uhum. 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 Sim. Sim. Uhum. 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 Para sua realidade, assim. Uhum. 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 Não- É. Aham. Aham. Eu. Aham. Exatamente. Exatamente. Uhum. Isso. Uhum. Sim, e dentro desse exemplo que você está dizendo, a gente não pode se forçar a concordar com a pessoa simplesmente por uma forçação de barra, que seria a perda da espontaneidade. O melhor é isso aí, pô, tentar. Não vou assim eliminar o argumento do outro, na ideia do outro, mas eu vou compreender a minha dúvida primeiro e depois eu compreendo, né, o outro aí.
Exatamente. Sim. Sim. Exatamente. Aham. Exatamente. Sim. Aí entrando, continuando nesse exemplo que você deu, é, a força real para a mudança aparece quando a pessoa mesmo consegue dizer: eu errei, preciso melhorar. E não simplesmente quando alguém ou algo ou algum ideal imprime nela esse empurrão: você deve melhorar, sabe? É claro que, por exemplo, numa formação, numa palestra, numa homilia, a pessoa pode ouvir coisas que façam ela ter essa espontaneidade. Mas sempre, bom, geralmente é assim que acontece. Quando alguém tenta, pô, falar para ela assim, sabe, acusar, tentar mesmo ajudar, mesmo numa boa intenção, geralmente a pessoa não vai, não cede, porque não é espontâneo, entendeu? Então, a atitude espontânea do reconhecimento, do juízo, equilibra todo esse negócio aqui, todo esse negócio. Eu acredito mesmo que a questão da espontaneidade e a de verificação das coisas reais a que você é chamado, é assim que se progride na virtude. Eu, pelo menos. Exato. Uhum. Exatamente. Uhum. Exatamente. Uhum. Uhum. É isso. É isso aí. Você puxou as palavras que antes eu não tinha nem pensado em falar, Sam, mas é justamente isso. É o estado de vida. É o como a realidade se mostra para você e como ela te convoca, né, a vocação particular que você tem, que te favorece o crescimento das virtudes. Porque se a gente fala desse negócio, eu não acredito muito, de verdade, nessa coisa do melhorar a cada dia, como é dito hoje. Porque dá a impressão de que você tem que todo dia conquistar uma coisa nova. Sei lá, tipo, nunca é suficiente o que você faz. E isso é o oposto da realidade, porque você tem uma vocação particular e é nela que você vai cumprir o que você tem que cumprir e se aprimorar cada vez mais. Porque é curioso, quando muda uma coisa na sua realidade externa, convoca outras. Por exemplo, eu vou me casar daqui a um tempo. Se surgir um bebê, eu vou ter que exercer virtudes que eu não exerço hoje. Eu vou ter que acordar de madrugada. Por que eu vou acordar de madrugada hoje? Eu não vou acordar de madrugada hoje, não tem porquê. Agora, se um bebê nascer, eu vou ter que ser chamado a isso. Eu vou ter que ter essa virtude da paciência, da fortaleza, da perseverança e não me ficar irritado com aquela criança. Porque é assim, a progressão ela se dá com a sua vida mesmo avançando, avançando, com o tempo, sabe? E aí também a gente tem que entender o seguinte, a gente não precisa ser uma fonte de todas as virtudes, até porque isso não, tipo, não existe isso. Porque, como a Samia disse, de um ato só, você pode elencar um monte de virtude ali. Então a gente não precisa ficar se preocupando em, sei lá, ter uma referência meio que escritinha das virtudes e tal, e cumprir com todas elas. Basta que a gente faça realmente uma coisa que já está meio que tudo junto. Porque em um ato bem executado, você tem a temperança bem trabalhada. Quando você faz uma coisa do modo como você tem que fazer, né, sem excessos e sem faltar naquilo que você deveria, para isso daqui você teve que fazer um juízo bom da realidade concreta e também da sua ação lá atrás. E por isso também teve que fazer um juízo, um roteiro prudente sobre como agir, etc. E você teve que ser forte para sustentar isso tudo. Enfim, em um ato só, você tem todo o negócio. E a progressão é justamente isso, é fazer isso daqui o tempo inteiro.
claro, o tempo inteiro eu digo, não se preocupando em fazer isso o tempo inteiro, mas simplesmente vivendo e tentando viver da melhor forma como a realidade te chama, sabe? Ficar se preocupando assim, mano, hoje eu tenho que ser paciente, hoje eu tenho que ser tal coisa, hoje, sabe? Não é o melhor, porque o melhor é você agir da melhor forma no que aparece para você. É assim que você progride. Se te chamarem, se te for convocado ter paciência, então você vai ter que ter paciência, independente do que você pediu lá atrás, né, no começo do dia. Se te convocar, se a realidade te convocar para ser, para ter uma certa castidade, para ter uma, eu ia falar de um negócio de comida, para ter uma temperança com a gula, né, não comer, enfim, fazer um jejum, né, fazer alguma abstinência nesse sentido, você vai ter que fazer, porque é o melhor, entendeu? Uhum. Você nem percebe. Exatamente. Uhum. Uhum. Exatamente. Uhum. 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 Exatamente. 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 Vocês não perceberam, assim, depois que essa onda católica começou, o tanto de gente, falando de meninas, o tanto de menino que começou a se vestir diferente, que começou a namorar, que começou a querer casar, que começou a querer ter filho? Ou o tanto de homem que também, sei lá, mudou um monte. É que os homens mudaram um pouco menos, né? Mudaram um pouco mais a forma de pensar do que de agir exteriormente, mas mudaram também. Mas mudaram por causa de roteiros gerais. Algumas, como eu disse, tentaram e fracassaram, ficaram tristes e nunca mais voltaram. Outras, pô, fracassaram, voltaram, rearticularam, tal. Ontem eu até vi um post interessante, justamente sobre isso, daquela, não sei se vocês seguem aquele perfil do Instagram, o Alma Esponsal, não sei se alguém conhece, né? São dois, é um casal de terapeutas também, eles trabalham como terapeutas, e a menina contou uma história dela, né, católica e tal, ela contou que quando ela se converteu, ela tentou fazer esse roteiro, começou a se vestir de um jeito, a falar de um jeito, a conversar sobre tais coisas que não eram o que ela realmente gostava antes, e que não precisava ter saído da vida dela, mas ela tirou para cumprir um roteiro, e aí nisso ela começou a se perder, a ficar triste, etc, e depois voltou atrás, né, viu que ela não precisava ter feito aquilo e, enfim, melhorou. Mas você vê, aí contando essa questão da humildade, né, Sam? Que a gente pede muitas vezes uma coisa e a coisa aparece para a gente fazer e não faz. Isso daí, geralmente, é por causa daquilo que eu falei lá no começo. A gente vive de forma como meio automática, meio no hábito. E a virtude não é o hábito, a virtude é a sua presença consciente no momento real que está acontecendo. E não simplesmente deixar-se agir pelas coisas, entende? Claro que isso é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil você estar presente ali o tempo todo. E isso sim requer um hábito, né, de tentativa, de voltar sempre, prestar atenção no que você está pensando, no que está ouvindo, no que está sentindo. Enfim, mas é o que se precisa cultivar para que na hora H você não seja pego desprevenido, mas esteja atento. Esse é o vigiai, vamos dizer assim, psicológico, né? Que Jesus falou de um vigiai mais profundo, dá para ampliar muita coisa. Mas psicologicamente falando, é isso, sabe? É você estar presente para si mesmo. É ter noção desse negócio todo acontecendo. Não com os conceitos, mas com a prática real, de você pensando, como você pensa nas coisas, como você julga as coisas, como você planeja as coisas, sabe? E olhar para isso tudo. E estar calmo, presente ali, com tranquilidade. Entende? Por que eu falei do negócio da tensão anteriormente? Porque se você está tenso em cumprir determinada coisa, você não tem a tranquilidade necessária para estar capacitado de fazer a coisa acontecer. Porque você está preocupado, está tenso. Entendeu? Então, é gerar isso, sabe? É cultivar essa calma, essa presença de si mesmo,
presença diante de Deus também, né, que também está aqui, só que eu não citei. E pensar, roteirizar. A gente tem que roteirizar bastante. Muita gente hoje em dia fala que eu penso demais, sou ansioso, que eu penso demais no futuro, mas pensar no futuro não deixa ninguém ansioso necessariamente, tá? Pensar no futuro é extremamente importante, mas tem que pensar no seu futuro, particularmente, nas coisas que você quer alcançar, etc. Para que quando as coisas aparecerem, você esteja atento. Enfim, eu acredito que dá para resumir assim, esse progresso todo, né, isso aqui tudo, na espontaneidade e na presença diante da realidade concreta e particular. Sem ficar se importando com roteiros externos, com coisas de vida dos outros, nem nada. Esse negócio é o que funciona. Sempre funciona. Fala. Uhum. Uhum. Certo. Uhum. 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 Certo. Aham. Aham. Sim. Sim. Isso daí. Perdão, pode falar. Isso. Isso. Sim. E sim. Às vezes nem só a internet, né? Mas amigos, sabe? Pessoas próximas mesmo. Hoje mesmo, num grupo lá. Pode falar. Também, também. É outro tipo. Aham. Sim, sim. A maior parte é pela internet mesmo. Aham. 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 Pô, melhor coisa, cara. Você é louco. Eu também já parei de mexer, parei de ficar vendo também, porque faz mal. Mas hoje mesmo eu tava num grupo lá que eu faço parte, né? De terapeutas aí. Dois colegas começaram a brigar lá. A brigar um com o outro, cara. E aí a galera começou a tomar partido, um pelo outro, tal, não sei o quê. Só que assim. Ah, devia, né? Olha, é verdade, hein, Sam? Pô, cara, devia ter falado, hein? Ia ser muito bom. Ia ser engraçado. Verdade. Teria sido hilário, boa. Verdade. Mas você vê, isso daí, de alguma forma, representa essa coisa que você está dizendo. Pô, eu sigo quem? Um deles que estava brigando era meu amigo. Aí eu pensei, pô, eu fico do lado do meu amigo, eu fico do lado da outra que parece que está mais certa. Aí fica meio travado assim. Não, pô, eu fico do meu lado primeiro, né? Deixa eu ver o negócio antes de assumir qualquer postura, né? Mas é muito comum, cara, no começo de qualquer transformação, você transferir a responsabilidade mesmo do modo como você vive para terceiro. É muito comum. É meio que natural, porque assim, falando, não digo de forma absoluta que a gente fica preso em referências da infância, não é isso. Mas o modo de agir infantil é esse, é colocar em outras pessoas o modo como a gente vive, geralmente. Enquanto a espontaneidade vai gerando, né? A criança geralmente é sempre mais espontânea. Só que como a gente não tem alguém que ajude a amadurecer essa dinâmica toda, o negócio de transferir para outros meio que continua. Até vai saber quando. Geralmente acaba, vamos dizer assim, quando a gente chega no máximo. Quando Deus assume esse lugar mesmo. Né? Mesmo. Mas até lá, tipo, é um caminho gigantesco, né? Porque aí é coisa de santidade mesmo. Mas esse é o ideal. Porque a gente sempre precisa de uma coisa externa para se orientar. Sempre. Como eu falei, é constitutivo nosso. Mas a gente começa aos poucos. Primeiro os pais, depois amigos, depois gente que a gente admira, etc. O máximo, quando a gente conseguir chegar nele lá, tá bom. Quer dizer, é o negócio. Entendeu? Mas é isso aí. Uhum. 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 Sim, sim. Se na base já vai estar mais encaixado. Exatamente. Se na base já tem um conhecimento mais aprofundado disso daqui, de não fazer comparação, de tentar ajudar essa pessoa, essa criança a encontrar o roteiro mais geral, em que ela pode encontrar o particular dela, etc. Sabe? Nossa senhora, uma sociedade desenvolvida com esse negócio todo funcionando, meu Deus do céu. É bom demais. Seria bom demais. Mas a gente corre até lá, né?
Uhum. 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 Sim. Uhum. 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 Exatamente. Exatamente. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Exato. Exato. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. É. Uhum. Isso é isso. Você falou uma coisa ali, você citou um negócio que eu ia puxar um gancho, mas aí você começou a falar de outras coisas e eu esqueci também do gancho. Mas não tem problema, não foi por culpa sua, que eu esqueci mesmo, cara. Mas foi um negócio tão bom que você falou, cara. Eu esqueci. Que raiva. Mas tá bom, não tem problema. Ah, vamos ver, né? Pessoal, mais alguma dúvida ou colocação? Certo, então, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? E se Deus quiser, estamos aí de novo no próximo mês. Podemos abrir novamente sugestões, beleza? E é isso. Tamo junto.